Que a graça e a paz e misericórdia do nosso Senhor Jesus seja sobre sua vida e sobre sua família nesse dia. Como professor, eu sempre lido com a realidade dos alunos dizerem que é muito difícil a vida de aluno e que as provas elas são complicadas. Eu sempre costumo dizer a eles que as avaliações elas são importantes por dois motivos. A primeira delas é que mede o nosso conhecimento, ou pelo menos tenta medir. A segunda, um pouco prática, serve como instrumento de nos mostrar como nós estamos, de como qual é a nossa condição em relação àquele conhecimento. Assim são as provações. Elas têm um instrumento e são instrumentos de aferição, muitas vezes, para nós. Mas não somente isso. Eu queria colocar uma terceira coisa, que é a produção da esperança. Eu quero ler um texto de Romanos, capítulo 5, verso 3 ao 5, e gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. Diz assim a palavra de Deus: Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Não é coisa simples lidar com as provações, assim como um aluno enfrenta provas semestrais, bimestrais ou um vestibular. Não é simples. É muito difícil você ter que enfrentar desafios para os quais muitas vezes você não está devidamente preparado. Você encontra um abismo muito grande entre o seu coração, como você está, e aquilo que você tem que enfrentar. Não é fácil enfrentar tribulações. A palavra tribulação ela tem um sentido de um moedor, uma espécie de passar por uma moenda, aquelas maquininhas de moer grãos que a gente via antigamente na feira. Mas se a tribulação, se a provação, ela é algo tão difícil de se enfrentar, por que Deus permite que ela venha sobre nós? Porque o nosso Deus, Ele é o nosso grande mestre. Ele quer trabalhar o nosso coração. Ele quer trabalhar o nosso caráter em Cristo. Ele quer desenvolver em nós perseverança. E é isso que Paulo está dizendo. Se nós formos retornar o versículo 1 do capítulo 5 e o versículo 2, nós vamos ver que em Cristo Jesus nós alcançamos justificação, perdão dos nossos pecados. Nós fomos imersos na graça de Deus. E Paulo vai dizer que nós agora estamos firmes nessa graça. Essa graça nos traz alegria e esperança de participarmos da glória de Deus. Mas andar com Jesus, ela é uma aventura espiritual também. Por quê? Não no sentido de que não sabemos o que virá depois, não. Mas no sentido em que temos desafios. Por que esses desafios? Porque esses desafios, eles trabalham em nós o desenvolvimento do nosso caráter em Cristo, da nossa semelhança em Jesus, da nossa semelhança com o nosso Senhor. Quando nós pensamos em provações e tribulações, elas têm um objetivo. Elas não vêm de graça, como uma brincadeira de Deus para nos ver sofrer e no final dar tudo certo. Não. Elas têm uma função didática, elas têm uma função de ensino e instrução, de lapidação, de transformação da nossa própria vida. Se não houvesse as tribulações, as provações, nós seríamos crianças mimadas, nós seríamos ingênuos, infantis. Mas é assim que Deus trabalha. E Ele trabalha por meio da tribulação, muitas vezes, por meio das provações, outras tantas, justamente para desenvolver a perseverança. E é o que Paulo vai nos dizer no versículo 3, nos alegramos também. Ele havia dito no versículo 2 que foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus.
Se nós temos alegria de andar com Jesus, Paulo diz, nós também temos alegria de enfrentar dificuldades e provações. Por quê? Porque elas contribuem, elas colaboram para a produção, para o desenvolvimento da perseverança. Perseverança tem um sentido de permanência, de persistência, de continuidade, de uma coisa que é contínua. Nós caminhamos na fé perseverantes porque o Senhor nos ensina, nos prepara, nos capacita por meio da perseverança. Eu não sou de fazer exercícios físicos, mas todas as vezes que eu faço, exagero, eu me sinto dolorido no outro dia. Por quê? Porque não está exercitado em mim, não está desenvolvido em mim essa condição muscular para que eu possa fazer uma atividade física. E porque eu faço errado, e porque eu não faço regularmente, eu não estou em condições de permanecer, de perseverar naquilo. Os meus músculos não têm condições. Eu preciso então exercitar aquilo. A perseverança, ela é exercitada em nós pela dor da provação, pela dor, muitas vezes, da tribulação. Mas não para aí. Há um processo em desenvolvimento e esse processo é trazer esperança ao nosso coração, confiança no amor e na graça de Deus. Então a perseverança, ela produzirá a experiência ou o caráter aprovado, uma melhor tradução. O caráter aprovado, esse caminhar com Deus, vai lapidando o nosso ser, vai lapidando a nossa alma, o nosso intelecto, o nosso coração, a nossa maturidade, vai lapidando a nossa vida, nos transformando, produzindo em nós um caráter aprovado. Alguém cuja vida glorifica a Deus, não simplesmente moralmente, não pense em glorificar a Deus apenas no aspecto moral, mas em todo o nosso ser, em toda a nossa vida, em tudo que realizamos, em tudo que fazemos. Nós perseveramos, por exemplo, num curso que estamos fazendo. Perseveramos, por exemplo, em acompanhar os devocionais. Isso é resultado de um caráter aprovado, de alguém que caminha, de alguém que persevera no Senhor e nas coisas da vida. Mas o caráter aprovado, ou a pessoa com a experiência, ela vai produzir ainda uma outra coisa. Ele diz que o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Perceba como tudo começa, às vezes, nas lutas que nós estamos vivendo. Talvez você esteja vivendo lutas, aflições e angústias. E você talvez pense, poxa vida, o que Deus quer com isso? Ele só quer que eu seja alguém que persevera, ele quer testar em mim a paciência. Não, é muito mais que isso. É muito mais do que preparar você como um professor prepara um aluno. É muito mais que preparar um atleta como um professor de educação física prepara o atleta. É preparar alguém para a vida e para a eternidade. Para viver essa vida segundo a glória de Deus e para viver a eternidade com Jesus. Lembre-se de uma coisa, a perseverança produz o caráter aprovado. Produz alguém diferente. E essa pessoa diferente, de caráter aprovado, com experiência com Deus, nessa pessoa há também algo, a esperança. Como adquirir esperança sem passar pelas tribulações? Como adquirir esperança sem viver a perseverança? Como adquirir esperança sem um caráter aprovado? A esperança não é algo que se compra, não é algo que se toma a partir de uma palestra de coaching. Não é algo adquirido por meio de palestras de autoajuda, muito pelo contrário. A esperança é resultado de um coração que experimenta o Senhor, que vive com Deus nessa perseverança, nesse caminhar com Deus, de negar-se a si mesmo, de tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. É nessa caminhada que nós desenvolvemos a perseverança. Não é como um cursinho de última hora que eu tento aprender alguma coisa para passar no vestibular, mas é uma formação de vida que produz a perseverança, a esperança, o caráter aprovado.
A esperança, então, ela está no nosso coração porque Deus nos ama. Olha o que diz o versículo seguinte: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Esse versículo é muito profundo. Eu quero brevemente dizer algumas coisas sobre ele. A primeira coisa é que a perseverança, ela não nos decepciona. O que Paulo está dizendo é de uma confiança em Deus. Lembre-se, expectativa de algo bom é o que a palavra diz no seu sentido original. Essa palavra, então, dizendo expectativa de algo bom, ela não nos decepciona. A expectativa em Deus não nos frustra. Não seremos frustrados pelo nosso Deus. Nós não nos decepcionaremos com Ele, porque nós estamos com confiança no Senhor, esperança nele. É a esperança que vem dele que está em nós. E ela não nos decepcionará. Não é quando colocamos esperança naquela coisa, e nos frustramos facilmente. Quantos estão decepcionados com seus políticos de estimação agora? Quantos estão decepcionados com aqueles que eles colocaram a alma, a vida, a própria existência diante de ideologias e pessoas e partidos? Como estão frustrados agora? Mas aquele que confia no Senhor, ele não se decepciona. A esperança no Senhor não nos frustra. Não sentimos essa dor, essa angústia por este ou por aquele, por ter feito isso, por ter feito aquilo, porque nós não tínhamos esperança nele já. A nossa esperança sempre esteve no nosso Deus. E aí, Paulo continua dizendo que além dela não nos decepcionar, nós temos essa certeza de que ela não nos decepciona porque o amor de Deus nos mostra isso. O amor de Deus que foi derramado em nós, ele é a confirmação. E ele foi derramado em nós por intermédio de quem? Por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos encheu do amor do Senhor. Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. O Espírito Santo habita em você. É esse Espírito que todos os dias ele levanta, ele sustenta, ele fortalece você, lembrando a você de que o amor de Deus é sobre sua vida, lembrando de que o amor do Senhor foi derramado em você. Ele não foi colocado a conta gotas, mas ele foi derramado sobre sua vida. Então, você olha para a esperança que você tem no Senhor e diga: eu sei que ela não me decepcionará. Eu sei que essa minha esperança no Senhor não é esperança nos homens, é uma esperança que nunca me envergonhará, porque ela está fundada no Deus Todo-Poderoso e no seu amor. Percebe a diferença? Exercite, caminhe com o Senhor. Enfrente a prova, enfrente a tribulação, entendendo que você está sendo desenvolvido na perseverança. Você está perseverando, está caminhando porque o Senhor te sustenta. Fique tranquilo, a perseverança ela não é pelas nossas próprias pernas. Há um Deus que nos ama, que nos sustenta em meio às tempestades. Há um Deus que nos ama, que nos sustenta em meio às tribulações, para produzir em nós perseverança. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar nesse dia, Deus. Produz sim em nós, Pai, perseverança, produz em nós caráter aprovado, para que tenhamos esperança, para que essa esperança seja fortalecida em nós, para que essa esperança fortalecida em nós seja um sinal do teu amor sobre nós, ó Deus. Que o Senhor seja comigo, seja com a minha família, com os irmãos e irmãs que estão, Senhor, acompanhando esse devocional. Que assim seja, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém.